Nós chegamos ao nosso tema 15. O tema 15, ele trata de algo comum entre nós, nosso dia a dia, mas que tem uma história, né? Porque faz parte da arte e da cultura, tá ligado à cultura também, né? Tá, é uma história do nascimento disso, não é uma coisa que simplesmente nós podemos, são movimentos que nós temos, o nosso natural do corpo. Nós vamos tratar aqui da dança. Um tema, vários olhares artísticos. A dança, né? É um tema que é abrangente, né? Uma forma artística que puxa vários ganchos, não só o dançar, mas se tornou obras de arte. Tem na escultura, na pintura, a gente encontra, né, o baile, né, em filmes, né, partiu para vários, se tornou um tema e vários olhares artísticos, né, se puxa gancho. Então vamos lá. Nós temos aí a, uma obra de arte de um famoso pintor, um artista bem famoso, Edgar Degas, que ele retratava as bailarinas e ele dava aquela questão do movimento. O seu tema na dança era os bailes, né, as bailarinas. Então, olha aqui, nesse quadro nós podemos dar a impressão que a gente está vendo eles ensaiarem, né? A gente vê o professor ao centro, elas se movimentando, tem umas com a mão no rosto, as inclinadas. Olha essa daqui, coçando as costas. Essa outra aqui com a mão na cintura, esperando como, né, esperando a ordem dele, ou ele está falando alguma coisa que está virado para elas. Tem uma aqui em cima. Então, essas aqui, ó, fazendo movimento com as pernas, cada uma fazendo um movimento diferente, tipo um aquecimento. Então, ele dá movimento, é como se a gente estivesse vendo as bailarinas realmente se movimentando. Aula de dança de Edgar Degas, de 1873 a 1875. Quando pensamos em obras de arte com o tema dança, Edgar Degas é o primeiro pintor que nos vem à mente. Mais da metade de suas pinturas é relacionada à dança. Aula de dança é um quadro com características pessoais e informais e mostra detalhes como uma bailarina coçando as costas ou mexendo no brinco. Né? Nós vemos aqui essa das costas aqui, que eu comentei antes, aqui, ó. Ela coçando, mexendo, inclinar as costas, né? A gente sente, parece que ela tá movimentando aqui no pescoço para poder chegar a mão. E aqui tá mexendo no brinco, né? Aqui tem uma aqui mexendo nos brincos, bem no fundo. E outros detalhes que nós observamos, né? Nesse salão de aula de dança. Próxima página. A dança. A dança é uma das manifestações artísticas mais antigas. Delas originam, se originaram as chamadas representações teatrais, forma de entretenimento coletivo. Ao longo da história, muitos autores registraram que os seres humanos, desde a pré-história, já dançavam para cada evento. Então, né, os rituais, né, a gente vê desde a pré-história lá, quando eles dançavam em volta do fogo, né, ou eles levantavam, né, os braços, o movimento que fazia com o corpo, os ruídos com a boca, ou os instrumentos, e assim, com a evolução do homem, né, foi evoluindo, criando os instrumentos de sopro, instrumentos de percussão, dando ritmo e junto os passos, né, a coreografia que nós temos hoje, e cada um também com a sua cultura. Os índios, os africanos, os povos, né, cada cultura, cada local, e dentro do mesmo país, estados diferentes têm diferente cultura. Vamos lá. Desde a pré-história já dançavam para cada evento que consideravam importante: nascimento, casamento, colheita, funeral e rituais religiosos. No século XIII, com o surgimento do cristianismo, a Igreja apontou a dança religiosa como manifestação pagã, então ela foi proibida. Então, como questão religiosa, a dança em si foi considerada uma coisa assim,
pagã, não religiosa, não voltada para Deus. Então cancelaram, porque a coisa religiosa vamos dizer assim, mais concentração, não coisa de manifestação, de dança, de movimento, como faz com um momento de nascimento, né? Não se misturar. Então, assim, com isso, adquiriu um novo sentido, e é o da manifestação de comemorações festivas. Então, né, se passou a ser comemorações festivas, não tinha festas, né, voltadas mais para, sem ser voltada para o lado religioso. Foram os camponeses que deram à dança esse caráter de festividade. Adaptados da vida dos aristocratas, surgiram os famosos movimentos de dança como minueto, a galharda, a pavana, a volta, entre outros. Então, nós temos um pouquinho no quadro abaixo aí, o que cada um, né, significa, que tipo de dança é essa. Minueto, né, que né, primeiro vai vir a galharda. É um tipo de dança renascentista ternária, ou seja, dividida em 3 tempos iguais. O minueto é a dança de origem francesa, própria da aristocracia, leve e delicada, quaternária, isto é, dividida em 4 tempos. Pavana, um tipo de dança renascentista, quaternária e lenta. Volta, dança ternária, parecida com a galharda. No século XV, na Itália, começaram a se organizar apresentações de espetáculos. A partir de então, a dança passou a atrair muitas pessoas, tornando-se popular. Então, ela não era uma coisa, né, tão atraente, se tornou depois do século XV na Itália. No Ocidente, a dança então a dança, né, ela assim muito no Ocidente, a dança está ligada ao desenvolvimento da cultura decorrente, né, da Grécia Antiga, da Idade Média e do Renascimento italiano. Portanto, podemos dizer que a dança ocidental atual teve origem cultural na Itália. Nos tribunais da Renascença italiana, desenvolveu-se uma forma sofisticada de dança, que incluíam regras a seguir e certo estudo de passos e movimentos. Já no século XV, teve início uma grande procura pela figura do professor de dança para instruir cavaleiros e cortesãos, bem como os artistas que os retratavam, porque né, tinha aquela pessoa para organizar e se tornou algo que era incluído na formação de quem pertencia à corte, né? A gente vê em filme de príncipe e princesa, aquele ensaiando a valsa, ensaiando a dança, é obrigatório ter a dança, o instrumento, ter que tocar um instrumento. As moças, né, tinham que ensaiar, os meninos, os rapazes também, né, da corte. Os grandes bailes, né, para saber dançar. A gente vê muito retratado nos desenhos da Disney, né? Como tem a Anastasia, tem a Cinderela, a Bela e a Fera, né? Os bailes. A dança era, de fato, considerada uma forma real de educação, por causa da postura, da atitude nobre, das convenções sociais de cavalheirismo e bravura. Vamos um pouco aí. Aí temos um quadro, né, mostrando a dança, né, o tema dança. Baile dos Ardentes, de 1470 a 1472. Iluminura, publicada nas Crônicas de Jean Froissart. Um pouquinho do nosso artista aí, de Edgar Degas. Edgar Degas nasceu em Paris em julho de 1834 e foi pintor, escultor e fotógrafo. É conhecido por sua visão particular do mundo do baile, registrando os mais belos cenários da arte dessa dança. Muitas de suas obras, pinturas e esculturas, conservam-se até hoje no Museu
d'Orsay, em Paris, cidade onde morreu em setembro de 1917. Então, né, nós percebemos que para ele ter um olhar tão bem assim das dançarinas lá da aula de dança de balé com o professor, pelo jeito que ele fez, porque um fotógrafo, por exemplo, existe momentos, então para ele fazer com tanto detalhe, né? Escultor, porque ele estuda os detalhes do movimento do corpo, né? Como fazer. Então, o pintor trouxe a realidade para as telas. Próxima página aí. Embora a dança ocidental tenha origem cultural na Itália, seu desenvolvimento artístico se deu na França. Foi lá que recebeu forte impulso de Luís XIV, que adorava dançar e ser retratado em trajes de dança. Foi ele que, em 1661, fundou a Academia Real de Dança em Paris. Olha aí um quadro, né, pintado, mostrando o baile. Olha que grandiosidade, né? Até o teto do salão de dança, os lustres, as pessoas estão, né, com vestimenta de baile dançando, né, em movimento. Baile de máscaras por ocasião do casamento do herdeiro do trono da França, em 1745, por Charles Nicolas Cogin, nanquim e aquarela. Foi o material usado para pintar, né, sobre tela. A partir daí, ao longo dos séculos, inúmeros artistas trataram a dança em seus trabalhos. Alguns pintores utilizaram a dança para expressar a realidade que os cercava, enquanto outros viram nela a expressão humana mais adequada de representação dessa realidade, interpretada como um sinal de harmonia e equilíbrio, especialmente social. Vamos observar algumas obras cujo tema é a dança. Note a diferença de estilo de cada artista. A Primavera, por exemplo, é uma grande pintura de painel de têmpera. Têmpera é técnica de pintura que se realizam pigmentos e um aglutinante que pode ser água, cola ou gema de ovo. Do artista italiano renascentista Sandro Botticelli. É considerada uma das pinturas mais controversas do mundo e uma das mais populares da arte ocidental. Olha ela aí, a gente vê muito em livro de história, né? Porque trata a primavera, trata de elementos da mitologia grega, né? Nós vemos Afrodite, nós vemos Biche, vemos vários assim, virgens, né? O Cupido, a primavera, porque é a deusa da, da proteção da natureza, né? Que vem trazendo, chegando a mudança de estação. A pintura retrata um grupo de figuras de mitologia clássica em um jardim, onde um grupo das três graças, vestidas de cor clara, apresentam um movimento de dança. É como se elas estivessem dando a mão dançando em círculo, né? Pelos pontos dos pés, como fossem bailarinas. A Primavera de Sandro Botticelli, Têmpera sobre painel, de 1478. Próxima aí. Conhecendo Sandro Botticelli, o pintor Alessandro de Mariano Giovanni Filippi ou Sandro Botticelli nasceu em março de 1445 em Florença, Itália, assim como um dos irmãos fora apelidado Botticelli, que significa pequeno tonel. O apelido substitui o sobrenome de família, que passaria a identificar o futuro pintor. Aprendiz no ateliê de Filippo Lippi, estudou na escola florentiana do Renascimento. Em 1881, esteve em Roma para participar dos trabalhos na Capela Sistina, onde pintou os afrescos As Provações de Moisés, O Castigo dos Rebeldes e a Tentação de Cristo. Morreu em maio de 1510 em Florença, Itália. Continuando. Dança no Moulin de la Galette, de Renaud. Descreve um momento de vida popular em Paris, né?
eles mostravam como eram as pessoas se divertindo, mostravam o povo, né, o lazer, tipo um domingo à tarde, né, todo mundo se distraindo, mesa com bebidas, homens de chapéu, bem, mulheres bem vestidas, crianças, né? Não, a gente nem vê criança, né? A gente vê mais a presença de adultos, moças e rapazes, né? Retratando uma dança dominical que ocorria no terraço arborizado, que quer dizer que vem árvores, né? Arborizado do restaurante e salão de dança. As várias pessoas na cena estão alegres, despreocupadas, aproveitando o sol de uma tarde de primavera. Então, vemos os detalhes aí, né? Uns dançando, outros sentados conversando, né? Bem tranquilos. Na obra Bailarina Verde, a bailarina dança para um público que não vemos. A gente percebe que elas estão viradas para frente, né? Tem um assoalho aqui. Na realidade, Edgar Degas pintou o quadro imaginando o espectador em um andar superior do teatro, né? Porque é como se a gente estivesse olhando daqui para lá, né? Nós, a pessoa está aqui assistindo assim. Então ela tem essa visão aqui das bailarinas. Provavelmente em um camarote ou frisa lateral. A escolha do ponto de vista elevado permite que o artista mostre dançarinas em posições espetaculares e originais. Né? A gente vê as pernas, né? Os braços. Apenas uma das bailarinas é visível integralmente em toda a obra, enquanto as outras são apenas parcialmente visíveis. Né? Só essa do centro aqui que nós vemos ela perfeitamente, né? A técnica em giz pastel, utilizada por Degas, ajuda a compor o efeito de linhas fragmentadas. Os impressionistas fizeram uso dessa técnica para recriar um traço rápido e audacioso, que remete ao imediatismo do movimento fugaz. Então, aí, o quadro de Edgar, Bailarina Verde, de 1877 a 1879, de Edgar Degas, giz pastel e guache sobre cartão. Próxima página. Salão de dança em Arles. É uma pintura muito diferente entre as obras de Van Gogh e retrata um baile no salão de dança Folies, na Boulevard de Lices, em Paris. Uma outra forma de retratar, né, a dança. Né? O quadro está diferente dos outros que nós vimos. Nossos penteados, né, as pessoas, um pouco do chão, mas o modo de retratar a pintura ao longe, não, mostrando que está tão longe que não dá para perceber os detalhes das faces. Mostra a influência do amigo Gauguin no que se refere ao estilo e à escolha das cores. Trata-se de uma obra realmente particular. Veja a biografia de Renaud e Van Gogh no tema 8 deste volume. Né? Nós já vimos sobre eles retratado assim, como a gente viu de Edgar, né? Aquele detalhe ali falando sobre esse aqui, conhecendo um pouco do artista, mas no tema 8 nós temos os dois, Van Gogh e Renaud. Salão de Dança em Arles, de Vicente Van Gogh, né? 1888. O quadro A Dança, ou Os Três Dançarinos, de Pablo Picasso, foi feito durante uma viagem no Monte Carlo com a sua esposa, a dançarina Olga, com a sua esposa, né? E os protagonistas da composição são três dançarinos amigos de Picasso.
A cena acontece em uma sala, onde é possível ver um par de janelas com varanda, e quase nenhum detalhe da parte exterior, de modo a prender o olhar do espectador na dança, que acontece em primeiro plano. As cores utilizadas, rosa, marrom, preto, amarelo, vermelho e azul, estão bem divididas na tela, o que cria uma cena geometricamente correta. Veja a biografia de Picasso no tema 1 desse volume. Então, aí os três dançarinos, como Picasso trabalhava com geometria, né? Cubismo, geometricamente dividido. O marrom, o rosa, o branco, o azul, a dança de Pablo Picasso. E nós temos o outro aí, Dançarinos, de Fernando Botelho. Um outro artista que retrata de outra forma, né? Os dançarinos. Olha a espessura do corpo, né? Mostrando pessoas bem rechuchudas, né? Geralmente botam pessoas magrinhas. As bailarinas, por exemplo, né? Comparada a eles, no movimento a gente vê o movimento do cabelo, o jeito do pé, a roupa, né? Como fica no corpo, né? Fernando Botelho também retratou a dança em algumas de suas obras, consagradas para representar figuras consideradas fora dos padrões estéticos ditados pela moda, pelo estilo característico do pintor. Na tela, dançarinos apresenta na página anterior, um casal de formas volumosas e arredondadas. Dança no que parece ser um salão de festa. Há outro casal ao fundo e ao lado do casal em primeiro plano. Supõe-se haver mais um casal, porém trata-se de uma mera dedução, uma vez que os que conseguimos observar é apenas parte da perna de uma mulher de vestido carmim ou marrom. Vamos voltar um pouquinho aqui. É porque aqui, né, só mostra a perna, então dá a impressão que cortou, só retratou mais esse casal da mulher de vestido azul. E tem um outro casal no fundo, né? Tem enfeites, né? A gente vê aqui o assoalho, né? Mostra que é um salão, um baile, né? Conhecendo um pouquinho do Fernando Botelho. Fernando Botelho é artista plástico colombiano, nascido em Medellín, em abril de 1932. Aos 15 anos já vendia seus primeiros desenhos. Aos 16 iniciou o trabalho de ilustrador em um jornal colombiano. Em 1950, concluiu os estudos no Liceu de Universidade de Antioquia. Em, em 1952, ingressou na Academia de São Fernando de Madrid e começou a frequentar o Museu do Prado, onde copiava as obras dos pintores como Goya e Velázquez. Entre 1953 e 1955, estudou História da Arte em Florença, Itália, na Academia de São Marco. Em 1957, realizou a primeira exposição individual nos Estados Unidos. Em 1971, mudou-se para Paris. Atualmente vive em Mônaco, Nova York, Itália e Antioquia. Esse ainda está vivo entre nós. Ligando com. Então, sempre puxa algum gancho do nosso cotidiano, né? Da nossa realidade. A dança e o bem-estar. Nós temos a dança como um elemento para terapia de pessoas que estão ou fisioterapia ou uma academia que já puxa para a dança, né? Porque combate o estresse, o movimento, relaxa, né? Então, a dança ela faz com que os músculos se movimentem, a gente se esquece que está dançando, tô ouvindo a música, né? O misturar da música com a alegria, aquele prazer de estar ali, esquece dos problemas. A dança é uma forma de linguagem que envolve a relação ativa com o próprio corpo, o ambiente e todos os aspectos emocionais e de sentimentos da experiência de dançar. Independentemente do tipo de dança ou do local onde ela se realiza,
no palco, calçada de rua, quadra de esportes, pátios, praça, campos. A dança é uma excelente aliada do nosso bem-estar, da nossa saúde e da nossa autoestima, uma vez que é responsável por inúmeros benefícios. Veja a seguir alguns dos benefícios físicos e psicológicos que a dança nos adquire, né? Nos permite. Combate o estresse, aumenta a autoestima, melhora a flexibilidade, fortalece os músculos, queima calorias, controla a ansiedade, aumenta a frequência cardíaca, estimulando a circulação sanguínea, melhora a comunicação, promove a socialização, auxilia no equilíbrio e na coordenação motora. Então, né, esses benefícios que um simples ato de dançar, né, que é uma coisa que nós temos, né, que ao ouvir uma música já dá aquele vontade de dançar, de movimentar o corpo, né, que seja o bater palma, bater os pés, cantar junto, né, mas a gente traz o movimento, que seja balançar a cabeça, batendo na perna. Agora que você conhece alguns benefícios da dança, que tal começar a praticá-la, né, de forma mais prazerosa, né? Agora vamos para nossas fichas, parte mais saborosa, né, do tema, que nós vamos botar em prática o que a gente aprendeu na parte teórica. Nos apresenta a ficha 32. Olha aí. Vamos ver o que vamos fazer, realizar. A ficha para a gente apresenta uma folha em branco. Então, quadrado, espaço, vamos ver o que nós vamos realizar aí. Material usado, né? O uso do giz pastel, desenho e pintura. O giz pastel, ele é existe o giz o pastel, né, que é mais sequinho, a gente já viu em materiais, em termos anteriores. O uso do giz pastel, esse daí é tipo oleoso, no caso, para vocês mais terem o contato diretamente como o artista pintava, né? É um tipo de material que vai ficar a textura, a forma que vai ficar realizado o trabalho. Mas se caso vocês não conseguirem, pode pintar com giz de cera, que vai dar um efeito parecido. Vai ficar mais pulso, né? Não vai ter aquela oleosidade de escorregar, deslizar, mas o giz de cera tem um pouco de oleosidade, né? Observe as obras que aparecem neste tema e crie uma composição com o nome A Dança. Então, vocês vão recorrer aos quadros que nós vimos aqui, desde o primeiro, da pré-abertura, né? Que é a aula de dança, que ela, né? Desde a aula de dança, do Edgar, vocês vão observar os detalhes. Temos também esse aqui, a dança, mostrando o início, lá no período da Idade Média. Temos o baile de máscara, né, mostrando que retrata os momentos, né, entre sociais. Aqui, usando a mitologia, né, aqui mostrando como um descansar, um lazer, né? Aqui, como visto, né, sendo apreciada a dança. Isso aqui é uma outra forma, as outras formas de estar representando, né, a dança. Artistas, né, mais atuais. Então, vocês vão prestar atenção nos quadros anteriores e vão trazer aqui um movimento. Observe as obras que aparecem nesse tema e crie uma composição com o nome A Dança. Material usado, lápis grafite, para vocês desenharem, né? Borracha e giz pastel oleoso, né? Que aqui, como eu falei, pode ser substituído como giz de cera.
Aí está falando um pouco sobre o giz pastel. Vamos conhecer um dos materiais usados por Edgar Degas para pintar suas obras, o giz pastel. O giz pastel teve origem na Itália, no século XVI, e era limitado apenas de 3 cores: o branco, o preto e o vermelho terracota. No século XVIII, foi sua época áurea, em especial na França. Reis, cortesãos, aristocratas, ricos comerciantes e intelectuais frequentemente buscavam imortalizar seus retratos com giz pastel. No século XIX, foi muito utilizado em obras de pintores impressionistas. O giz é material simples, pó colorido, pigmento, né, misturado com alguns aglutinantes e moldados em uma forma de cilindro. A gente vê no alto aí, né, uma cartelinha mostrando, né, como eles são, em forma de cilindro. Tipo giz de cera, né? Mantendo o poder de refração da cor quase intacto. O caso do pastel seco, o aglutinante é uma goma arábica. No pastel oleoso é o óleo. No giz de cera, a cera vegetal. Para fazer os pastéis, os pós coloridos são combinados após serem lavados, decantados e cuidadosamente moídos. Observe esses trabalhos feitos com giz pastel oleoso. Só que aqui, né, um tema nosso vai ser a dança. Aqui está mostrando alguns exemplos de como fica o trabalho. Parece o giz de cera mesmo, né? De se ver alguns detalhes, né? Fica tipo uma massinha, que o giz de cera dá esse efeito, né? Parece uma coisa borrada, né? Várias voltas, porque a gente sente que desliza, né? A tinta desliza tanto até na mão da gente também fica um pouco. Então finalizamos aí. Aguardo o trabalho de vocês. Espero que vocês façam belas obras aí, retratando a dança.